Olá, pessoal. É muito estranho estar aqui gravando esse vídeo, porque eu nunca gravei vídeo para nenhuma plataforma, mas eu senti uma coisa muito forte para poder dar o meu depoimento sobre a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Eu sou a Daniela, eu sou aqui de São Paulo, e eu acho muito legal a gente compartilhar o que a gente passa nesse processo da onda, da ressonância em si, porque quando eu fui estudar muito sobre o caminho das palestras, sobre ressonância harmônica, o que me ajudou muito a ter essa vontade e principalmente segurança de seguir firme com esse meu processo de desenvolvimento foi ver os relatos das pessoas. E eu vi muito relato que me assustou, porque é realmente assustador, é uma coisa nova, mas muitos relatos que me trouxeram uma certeza de que era aquilo que eu precisava fazer naquele momento da minha vida. Então vamos lá, não vou ficar postergando muito, né? Ficar se demorando muito nisso, porque tem que ser rápido, né? A gente não otimiza o nosso tempo. Então, eu conheço o professor Hélio Couto, assim, de estudar as palestras, de ver os vídeos e tudo mais, já tem um tempo já que eu assistia bastante vídeo dele. Só que eu nunca soube da ressonância, né? Eu nunca fui a fundo saber, até que o ano passado foi um ano muito complicado para mim, em questão de processo de desenvolvimento pessoal, porque eu estava passando por um despertar espiritual muito gritante. Então foi um momento que eu comecei a questionar tudo na minha vida. Eu me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu sentia que nada na minha vida fazia sentido e que a vida era muito mais daquilo que a gente projetava e que a gente conhecia, que era é, nascer, estudar, entrar na faculdade, trabalhar, guardar dinheiro para aposentadoria e morrer. Para mim, na minha cabeça, era assim, não pode ser só isso, tem que ter outra coisa maior atrás disso aí. E aí eu passei por um momento muito difícil, um período de sombra muito intenso, onde não sei se eu cheguei a ter uma depressão em relação a isso, mas eu senti uma tristeza que doía no fundo da alma. Eu sentia um vazio, um sentimento de solidão muito forte. E aí eu descobri, fui ler, fui estudar um pouco mais sobre a ressonância, fui ver os relatos do pessoal aí na plataforma do YouTube, e eu comecei a estudar sobre a ressonância. E aí eu lembro que quando eu decidi pedir, na verdade, assim, as pessoas falam, as pessoas que eu consigo conversar sobre a ressonância, que não tiveram um resultado assim de princípio, de imediato, igual eu tive, elas perguntaram pra mim, mas Dani, como que foi pra você? Por que foi tão rápido essas mudanças que aconteceram? Eu tô na minha segunda onda e eu falei, por mais que eu não entendia muito, pra mim era, às vezes era muito abstrato essa questão de onda, como é que entra, como é que faz, muda tudo, muda os paradigmas, limpa e tudo mais. Eu sempre acreditei na ressonância, eu sempre acreditei no poder da onda, eu sempre acreditei nesse trabalho. Então pra mim foi mais fácil porque eu não tinha resistência de crenças da onda, da ressonância. Eu tô na minha segunda onda, nós estamos agora ó, em abril de 2022. Eu iniciei, a minha primeira onda chegou dia 26 de outubro de 2021. E o que eu senti? Quando eu fui pedir a minha primeira onda, eu fiz uma folha assim, um Word, com um monte de coisa, pedindo um monte de coisa. E alguma coisa falou pra mim assim, não manda isso, porque não é isso. Eu pedi nada material, eu pedi sempre muita limpeza de traumas de infância, de crenças, de mágoas, de tristeza, essas coisas. E aí eu vi um vídeo de uma moça, eu não sei, gente, quem que é, mas ela falou uma coisa sobre ressonância que me despertou muito assim, pô, ela tá falando a verdade. Que ela falava assim: como é que você vai pedir um monte de coisa na primeira onda se você não sabe como ela vai te atingir? Então, primeiro a gente tem que entender o processo, para depois a gente começar a evoluir nos pedidos. E realmente foi o que eu fiz. A minha primeira onda, meu pedido foi de uma folha inteira para 5 linhas. Então, eu pedi muita limpeza de crença, porque eu tinha muita crença. Crença limitante de que eu sempre me comparei muito com os outros, então eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Eu tinha, para mim tudo era mais difícil,
nunca vinha as coisas fáceis pra mim, eu tinha que sofrer muito pra conseguir as coisas, então eu pedi essas limpezas. Eu pedi limpeza de traumas de infância, de algumas coisas que eu sei que hoje refletem muito no que eu faço, no que eu sou, por conta de coisas lá do passado. Pedi limpeza de mágoa, de pessoas que me machucaram, que me magoaram. Pedi expansão da consciência, meu alinhamento com o todo, que a minha vida se transformasse mesmo, que eu conseguisse me entender por pessoa, com desenvolvimento pessoal, que abrisse os caminhos da prosperidade dos meus campos de vida, né? Então, meu campo afetivo, meu campo profissional, meu campo da saúde. Então, eu fui pedindo isso. E pedi duas consciências. Eu pedi a consciência da Louise Hay e do Dr. Laí Ribeiro. E aí fui e mandei. E acreditando, sempre acreditei nesse poder da ressonância. E sempre, quando chegou em mim a onda, eu sempre tocava de manhã. Sempre deixo meu computador ligado. E de manhã, assim que eu acordo, eu boto a onda pra tocar e vou seguir minha vida. Primeiro eu agradeço por ela estar. Eu sempre faço que, assim, a minha meditação para quando vai começar a onda, tocar a onda e depois eu sigo com a minha vida. E o que eu notei nessa primeira onda? Logo no início, eu nunca fiquei, ai, tá fazendo efeito, não tá? Eu nunca fiquei nessa ansiedade. Eu sempre falei, não, uma hora vai vir, né? Uma hora eu vou começar a sentir as mudanças. E dito e feito, acho que na segunda semana eu já comecei a sentir. O que veio pra mim de início? Catarse. Veio porrada atrás de porrada, porrada atrás de porrada. E eu, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Tô ficando doida. E e foi muito legal, porque foi legal agora porque eu tô dando risada, mas na hora eu pensei que eu fosse morrer de loucura, porque vem do nada. É aquilo que o professor fala, é uma casca de cebola. Eu tenho 28 anos colocando esse monte de crença. Quando ela atinge a onda, ela vai vir do profundo até a superfície, né? Até a casca mais superficial. E atingiu em cheio. Então eu sentia muita tristeza, eu sentia muita. Eu queria desistir da vida, eu não queria mais viver, eu não via mais sentido na vida. Eu me olhava no espelho, eu não reconhecia, e não é fisicamente, é com pessoa. Eu falei, quem que é a Daniela? O que a Daniela fez essa vida inteira? Eu não sou essa pessoa. Chorava, eu me sentia muito sozinha, eu não via mais sentido nas coisas, tudo que eu fazia não tinha mais sentido. Eu falei, por que eu vou fazer isso aqui se eu vou morrer um dia? Então eu comecei a questionar muita coisa. Eu falei assim, será que o que eu tô fazendo aqui agora, estar aqui, fazendo o que eu estou fazendo, é o que Deus quer? Então eu entrei numas coisas assim, foi muito doloroso. Porque você entrar nesse abismo que você não se reconhecer e você ver, pô, tudo que eu vivi até agora foi uma mentira, isso deixa a gente bem. A gente questiona muito. Aí teve um dia, eu tenho um problema de saúde e teve um dia que eu senti isso pesar muito. E aí eu peguei e falei assim, olha, eu acho que tá limpando. Acho não, tenho certeza, isso é limpeza. Então o que que eu vou fazer? Vou deixar, se tá doendo é porque eu tô resistindo, então eu vou deixar. E teve um dia que eu tava trabalhando, aí eu sentei, baixei a cabeça, comecei a chorar, e era um choro assim, gente, você não controla. E eu chorava, eu não sabia porque eu tava chorando. E aí eu chorei assim, eu falei assim, olha, eu sei que isso é limpeza, então onda, pode limpar, eu não vou resistir, pode vir com tudo. Nisso, eu acho que foi quando eu aceitei e eu me perdoei. Eu me dei um abraço, falei assim, olha, eu te perdoo por tudo que você fez para se agredir, que você, todas as vezes que você colocou outras pessoas na frente. E aí eu comecei a sentir outras mudanças. Essa catarse, por exemplo, eu recebi a minha onda em outubro, eu comecei a ter catarse no finalzinho, no meio de novembro para o início de dezembro. Em dezembro o jogo virou. E eu tava na época de fazer TCC, então, gente, não entrava coisa na minha cabeça, eu ia escrever o TCC, eu falei, gente, eu tenho 2 semanas pra escrever um TCC, que deu tudo errado, deu tudo errado. E e eu entrava em pânico, eu entrava numa ansiedade, eu tive crise de pânico, de ter medo de sair na rua e tudo mais. E aí quando eu aceitei isso em mim e eu me perdoei pelas coisas que eu tinha que me perdoar, porque a perdão, essa questão de a gente se magoar com outra pessoa, tem muito mais a ver com a gente do que com o outro, né? O perdão da gente mesmo. Que a gente se permite a pessoa magoar a gente, né? E aí as coisas começaram a mudar. Aí foi fluindo, as coisas foi se resolvendo sem eu nem me esquentar a cabeça. Então meu TCC fluiu de um jeito que hoje eu olho pra trás e falo, como é que eu fiz o negócio daquele?
que ficou muito bom. E foi assim, num prazo de 2 semanas eu escrevi um TCC. E fora as coisas que foram acontecendo, a oportunidade de trabalho, eu estava muito infeliz no que eu estava fazendo, e começou a aparecer outras coisas, minha saúde foi melhorando, é, a minha expansão da minha mente aumentou, a minha perspectiva de vida mudou, eu vejo hoje um mundo totalmente diferente, abriu um novo mundo. E foi surgindo as coisas foram fluindo. E pessoas foram se afastando, que realmente acontece isso. Você não tem paciência para as pessoas que você, para uns papos que você costumava ter, para lugares onde você ia, e você se afasta das pessoas e as pessoas se afastam, porque a vibração não é a mesma. Então, e pessoas que estão na mesma vibração que você começa a chegar, isso é nítido, isso aconteceu muito comigo e está acontecendo até agora. Então, eu tive essas mudanças. Então, as coisas fluem naturalmente, sem esforço. Você pensar numa coisa, ela já acontecer. Tipo, o poder de cocriação aumenta muito. A autoconfiança é uma coisa que eu sofri muito a minha vida inteira com complexo de inferioridade, com autoconfiança, com comparação. Eu sempre falo que eu sempre me agredi, eu achei uma palavra muito forte, mas é verdade. Eu nunca gostei da pessoa que eu era. E hoje eu amo a pessoa que eu sou, eu amo estar comigo, eu amo fazer as coisas comigo, faço muita coisa sozinha, tenho muito mais coragem, eu tenho uma autoconfiança muito maior. É, e isso eu falo que é por conta da ressonância harmônica. Ela limpou tudo que eu tinha de crença comigo e deixou um espaço vazio que é onde o todo entra. E hoje isso faz muito sentido pra mim. E essas mudanças foram acontecendo, e acontece o tempo todo. Ai, gente, é muito complicado de falar, porque eu fico até emocionada, porque é uma felicidade. Eu tava, mesmo naquela crise que eu tava, no processo de despertar da consciência e tudo mais, eu sentia que na minha vida nada fazia sentido e eu tava num abismo, mas eu sentia uma felicidade genuína dentro de mim, de que tudo tava certo, tudo tinha que ser daquele jeito e que as coisas iam melhorar. E essa é uma certeza que eu tenho comigo, não adianta o cenário que eu esteja, se seja um cenário ruim, negativo e tudo mais, eu sei que isso vai mudar e que as coisas têm que ser do jeito que elas são, do que está acontecendo comigo, porque eu preciso passar por isso. E se eu não tivesse passado por tudo aquilo, eu não seria a pessoa forte que eu me sinto hoje, com essa energia boa, com essa vibração alta e tudo mais. Na minha segunda onda, eu pedi pouquíssimas coisas também. Eu pedi o alinhamento com todo, né, pra fazer. Se a gente pede alinhamento com todo, a gente consegue tudo, porque o todo é tudo. Pedi mais voltado pra saúde, então mais abundância e prosperidade na saúde, no campo da saúde, pra eu ficar zero bala. E pedi duas consciências, que é a consciência de Rumi e de Buda. E só, não pedi mais nada, eu pedi só isso mesmo, continuar alinhamento com a minha vibração, manter minha vibração e é só agradecer também, e agradeci. E tô sentindo uma diferença, assim, desde quando o começo chegou, que a minha onda chegou agora dia 26 de março. Eu tô sentindo aquela felicidade, sabe? As coisas acontecendo. Nesse meio caminho aí eu consegui passar em processo seletivo de um programa que eu queria muito e também de uma vaga de emprego que eu queria muito. E eu sei que a onda intensifica isso, é aquilo que fala, a onda intensifica. Se você tá numa vibração baixa, ela vai intensificar essa vibração baixa. Se você tá numa vibração alta, ela vai intensificar essa vibração alta. E é isso, para não ficar demorando muito, eu só queria compartilhar isso para vocês confiarem no processo, não desistam, por mais que eu vi gente, relato de pessoas que perdem muita coisa, que termina casamento, que parece que o mundo tá desabando, mas isso é limpeza, deixa limpar as coisas que não precisam estar na sua vida. Eu tive muita limpeza, muita gente saiu da minha vida, gente que eu fiquei muito chateada, assim, assim porque eram pessoas que a gente se doa muito pelas pessoas, as pessoas saíram da minha vida, mas eu notei que não fazia mais sentido elas estarem na minha vida, porque eu também não sou mais a Daniela de antes, eu sou outra Daniela, eu era uma pessoa super vaidosa, super egocêntrica, vaidosa que eu falo assim, eu só ligava pra vaidade, eu era egocêntrica, eu era ego puro, e hoje eu não tenho mais isso, hoje eu consigo identificar o que é meu ego, o que é minha centelha, e o ego grita, a centelha sussurra, então hoje eu consigo identificar. Eu sou hoje muito mais centelha do que ego. E antes eu era 100% ego, eu não ouvia minha centelha. E não desistam. Sigam firme. É doloroso pra caramba. A gente olhar pra dentro e falar, putz, isso aqui eu não gosto em mim.
A gente jogar isso pra fora e falar, vou tratar isso que eu não gosto em mim, é muito difícil. A gente fica a vida inteira jogando pra baixo do tapete. E a ressonância, a onda, ela vem e ela levanta, né, a poeira. Tira isso tudo debaixo do tapete e a gente tem que saber lidar com isso. Por isso que é doloroso. Porque a gente não tá acostumado a olhar pras dores, a gente tá acostumado só a olhar pras coisas que nos fazem bem. As coisas que machucam a gente não olha. Mas é importante passar por isso, porque tudo que dói, tudo, tudo que é difícil, que tira a gente da nossa zona de conforto, nos traz um baita aprendizado, um baita crescimento e torna a gente muito mais forte. Não desistam, continuem. Tá difícil, tá. Putz, tá muito. Assim, não tô conseguindo lidar. Respira fundo, pede ajuda espiritual pro professor, ele manda, respira, medita, conversa com a sua centelha, mas não desista, porque esse começo é mais complicado. Depois você só vai alinhando a vibração, né? Alinhando a frequência da onda. Bom, é isso. Eu espero que todos estejam bem, fiquem bem e acreditem que essa ferramenta ela é poderosíssima, ela é essencial pra gente. E eu agradeço muito ao professor por nos apresentar essa maravilha, esse presente que é a ressonância harmônica. Eu sou muito grata pela pessoa que eu sou hoje, graças a essa ferramenta. Bom, é isso. Tudo de bom para todos vocês e espero que vocês tenham gostado. Beijo.